Você se expressa bem nas suas conversas profissionais e familiares? Será que as pessoas prestam atenção quando você está dizendo algo? Vamos conferir nessa matéria. Veja aí. E o assunto do nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre comunicação chata. Como identificar se você comunica com as pessoas assim de modo chato, enfim. E a nossa convidada é a professora de oratória, a Marina. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Núbia. Obrigada por aceitar nosso convite, porque você sempre passa ótimas dicas de como a gente pode melhorar a nossa comunicação no dia a dia. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Então, Marina, para iniciar nosso bate-papo, eu quero que você fale pra gente como a gente pode identificar que a comunicação é chata. Quando aquela pessoa fala, só ela quer falar? Nossa, isso é muito chato, porque a gente precisa ter em mente que uma conversa é uma troca, então eu falo um pouco, você fala um pouco. É natural que normalmente um fale mais que o outro, mas precisa existir essa troca, afinal é um diálogo, não é um monólogo. Então, quando só uma pessoa fala, com toda certeza aquela pessoa é muito chata. E a gente pode até falar isso nos relacionamentos, que às vezes a mulher quer falar, e não deixa o homem falar da vez dele também, só ela quer comentar os assuntos. Né? É, exatamente. E essa questão de falar demais pode atrapalhar qualquer tipo de relacionamento, tanto os afetivos quanto os profissionais. Uhum. E Marina, outro assunto que a gente pode falar, outro ponto, que no caso assim, quando a pessoa ela tá falando, mas vê que a outra pessoa não tá prestando atenção. Por exemplo, a gente tá conversando aqui, eu vejo que você tá desviando, tá em outro mundo. Isso também é um indicativo que a pessoa pode, peraí, que acha que a minha comunicação tá chata, a minha conversa tá chata? Sim, pode sim, com certeza. Nós somos 100% responsáveis pela nossa comunicação. Então, se o outro não está prestando atenção, o que eu estou fazendo de errado? Então, provavelmente você não esteja conseguindo chamar a atenção suficiente para aquilo que você quer. Uhum. E é fato que a gente pode falar, por exemplo, assim, quando a gente não pergunta nada do outro. Isso também é uma comunicação chata, de, por exemplo, eu quero falar, quero que o outro saiba tudo da minha vida, mas não quero saber como é que está a vida do outro, como que está indo as coisas. Sim, na verdade, isso é do ser humano. Nós somos egocêntricos, nós gostamos de falar de nós, mas a gente precisa se policiar com isso. É claro que é importante falar da gente, fazer o nosso marketing pessoal, mas é tão importante quanto saber ouvir do outro também. Uhum. E por isso que é bacana a gente pode falar assim, você está conversando com uma pessoa, falou um pouquinho de você, perguntar como é que está sendo a vida, as experiências da outra pessoa também, né? Sim, com certeza. E até a gente pode ir um pouco além nessa questão de fazer com que o outro fale mais. Isso é até uma técnica de persuasão, deixar a pessoa falar sobre ela vai abrindo sobre a vida dela, vai falando, quando ela vê, ela abriu já todo o livro da vida para você e fica muito mais fácil de fazer uma negociação, por exemplo, você tem mais informações do que se você falasse mais do que ela. Uhum. E a gente pode falar, por exemplo, assim, tem umas pessoas que têm o costume de falar mais devagar, mais calmo, enfim, e às vezes algumas pessoas mais aceleradas, que fica, mas quero terminar logo essa frase, ou quer completar o final da frase da outra pessoa. Isso também se enquadra em comunicação chata? Super chato. Ninguém gosta de ser interrompido, não é? Então, precisa se policiar para isso também. Espera, controla aí essa ansiedade, respira, vai fazer uma meditação e deixa a pessoa falar no ritmo dela. Cada um tem o seu jeito de falar, algumas falam mais devagar, outras mais rápido, outras falam mais alto, outras mais baixo, mas a gente precisa respeitar e não ficar interrompendo. Isso é muito desagradável. Uhum. E a gente pode até falar, porque algumas pessoas, antes da pessoa começar a falar, já sei o que você vai falar. Você vai falar isso, aquilo. Isso também é uma comunicação chata, né? Muito. E mesmo que seja que você já saiba, a outra pessoa está repetindo por algum motivo, de repente porque aquilo é importante para ela, porque talvez em outro contexto ela não repetiu e não foi entendida. Então a gente precisa ter esse respeito também de não invadir a fala do outro. Uhum. E até é bacana que a gente pode falar assim que algumas pessoas, eu não lembro se eu já te contei isso, enfim, deixar ela começar a falar para você lembrar se ela te contou aquilo e depois você, sim, você já me contou, enfim, mas ter escutativa também, né? Isso, escutativa. Sempre ter em mente de que é muito mais importante você ouvir do que falar. É aquela frase super conhecida, nós temos 2 ouvidos e uma boca e é por um motivo. Então, colocar isso em prática. Uhum. E Marina, sei que agora o assunto que a gente vai falar, assim, essa questão, muitas pessoas vão ficar assim, mas isso também é caracterizado como fofoca, enfim. Mas falar mal da vida dos outros, enfim, isso também se caracteriza como comunicação chata? Como que é essa visão? Isso é bem perigoso, a gente precisa ter bastante cuidado, porque
fica aquela impressão, falou mal do fulano, por que será que não vai falar de mim para outro também? Então, isso pega muito mal, principalmente no âmbito profissional. Precisa ter muito cuidado, porque isso pode te queimar, com certeza. E a gente pode falar assim, por exemplo, se uma pessoa começa a falar mal do outro para você, enfim, como assim não ser a pessoa chata, enfim, falar, eu não quero saber, enfim, como que pode ser essa comunicação de tipo, não querer saber? Aí precisa ter um joguinho de cintura para mudar de assunto, de forma sutil, que não seja grosseira com quem está falando, mas que você consiga interromper, mudar a pauta, ela nem percebe que você fez isso, porque foi bem sutilmente, e muda o assunto, pronto. E a gente pode falar, por exemplo, assim, aquela pessoa que sempre quer chamar atenção para ela, tá num grupo, enfim, ou por exemplo assim, nós duas aqui, eu começo a conversar e presta atenção em mim, eu tô falando, olha eu aqui. Isso também é uma comunicação chata? Com certeza. Isso aí é querer ser o centro das atenções. Existe uma questão de isso ser um estilo de comunicação, tá? Quando a gente analisa aí os estilos de comunicação, que são 4, esse é um perfil, o que gosta de ser o centro das atenções. Normalmente, numa mesa de bar, é o falante, é o piadista, é o engraçadão, que fala alto, gosta de ter as atenções para ele. Mas ficar implorando por atenção também não é legal. E a gente pode falar, no caso, como você citou nesse grupo, assim, como você tá, por exemplo, assim, a pessoa fica chamando atenção para ela, mas é porque o outro fica interrompendo, enfim. Esse outro, então, ali também pode ser caracterizado como o grupo ali da comunicação chata, como a pessoa da comunicação chata. Sim, com certeza. Quem fica interrompendo, sem dúvida nenhuma, é muito chato. Então, nesse caso, o ideal é você falar, olha, eu gostaria de terminar as minhas frases, terminar o que eu quero te falar e na sequência eu vou deixar você falar, fica tranquilo, mas primeiro eu quero colocar os meus pontos. Então fazer esses acordos também não tem problema nenhum. Sim. Não fica chato, porque o combinado não sai caro. Então faça os acordos, eu gostaria de falar, depois você vai ter toda a liberdade para falar também. Mas fica claro que é depois. Depois que eu terminar todo o meu raciocínio aqui, que eu tenho para falar. Isso mesmo. E Marina, se a pessoa assim, por exemplo, está acompanhando a gente, percebeu que talvez ela é da comunicação chata, percebeu esses sinais, como que ela pode começar a mudar isso no dia a dia? Primeiramente, se policiando. Então, peça feedback das pessoas com as quais você convive. Viu? O que você acha do meu jeito de falar? Tem alguma coisa que você acha que daria para eu melhorar? O que você acha? Como que você me enxerga? Isso é muito importante, perceber como as pessoas te enxergam, porque muitas vezes a imagem que você está passando não é a que você gostaria de passar. E nada melhor do que ter o feedback das pessoas que estão com você no dia a dia. E aí, a partir disso, também é importante saber ouvir, não levar para o pessoal, entender que isso vai te ajudar a evoluir na sua comunicação para que tudo isso te leve a passar a imagem que você quer. Vai ser um feedback positivo, que às vezes as pessoas olham como crítica, mas tem que ver como uma crítica construtiva também, né? Sim, exatamente. E Marina, tocando nesse assunto também, agora veio em mente a questão do Instagram. A gente está muito assim, querendo falar, enfim, no Instagram. Mas assim, no caso, quando a gente está conversando com os seguidores, enfim, a gente também dá abertura para eles se posicionarem, para eles também falar. Então, por isso que a gente mostra ali a diferença também que tem que ter para não ser uma comunicação chata, de só você falar naquele perfil, né? Isso, exatamente. É sempre pensando que é um diálogo. Ninguém gosta de estar ali em contato com alguém que não dá abertura para você falar. Nós todos gostamos de ser ouvidos. Então, por que eu não? E a gente pode falar, por exemplo, assim, quando uma pessoa fala, mas ela percebe que o outro não entende nada do que ela fala. Parece que ela está falando grego, alemão, qualquer outro idioma. Isso também é uma comunicação chata. E por que acontece isso? Isso é aquilo que eu falei no início. Nós somos 100% responsáveis pela nossa comunicação. Então, se você não está conseguindo ser compreendido, muito provavelmente a culpa seja sua. Então, é importante reavaliar. Onde que você está pecando? Será que é na escolha das palavras? Será
Será que você está usando um vocabulário talvez rebuscado demais para lidar com aquelas pessoas, com aquele grupo? Então é importante a gente fazer essa adaptação também. Vou falar com alguém que está, por exemplo, no nível hierárquico mais alto que eu no meu trabalho, eu vou falar de um jeito. Quem está abaixo hierarquicamente, eu vou falar de outro jeito. A gente faz isso sempre, ninguém fala do mesmo jeito o tempo todo. A gente fala de um jeito com os nossos pais, de outro jeito com os filhos, de outro jeito com os amigos, de outro jeito com o marido, com a esposa. A gente muda sempre. Então é importante levar isso para o dia a dia. Então analise onde que você está pecando que as pessoas não estão te entendendo. E a gente pode até falar porque às vezes algumas pessoas fazem um rodeio para contar um assunto também. Essa questão de ficar enrolando, também às vezes pode acabar dando uma dificuldade para outra pessoa interpretar o que você está falando, né? Com certeza. Ser prolixo é muito perigoso. Então, o que é você ser assertivo? Não é falar demais nem falar pouco demais. É falar o suficiente naquele momento. Então, o que eu quero passar? Quais informações são relevantes para esse fim? Então, fale o suficiente. Não precisa ficar enfeitando a fala, também não precisa falar pouco demais, é o suficiente. E isso é com muita prática. Com muita prática é possível ter uma fala muito assertiva. E Marina, tocando nesse assunto de fala assertiva, então como ter essa fala assertiva, desviar desse caminho de comunicação chata no ambiente de trabalho, porque muitas pessoas pecam nisso, né? No ambiente de trabalho existe ainda aquela coisa da máscara corporativa. No meu trabalho, porque é sério, precisa ser chato. Não é porque é sério que precisa ser chato. Você pode manter a seriedade do seu trabalho, sendo um pouco mais descontraído, trazendo um pouco do que você é no seu dia a dia, porque você é a mesma pessoa. Então, não tem por que vestir essa máscara. Então, ter isso em mente, não é porque é sério que precisa ser chato. E pra gente finalizar, por exemplo, assim, a comunicação chata, como sair assim, não ter essa comunicação chata no dia a dia, seja no ambiente familiar, com os amigos, com o namorado, namorada? Eu gosto muito de uma frase que resume bem isso que você me perguntou, que é a seguinte: não se preocupe tanto em ser interessante, se preocupe em ser interessado. Então, quando você está realmente, genuinamente interessado no que o outro tem a dizer, você automaticamente acaba se tornando uma pessoa interessante, porque aí eu consigo te ouvir realmente. E todo mundo gosta de ser ouvido. Então, quem me ouve é interessante para mim. Então, se você tiver em mente isso de tentar ser mais interessado do que interessante, você acaba conseguindo as duas coisas automaticamente. E até isso que você falou, Marina, é bacana porque assim, a pessoa às vezes pensa, mas eu quero que o outro preste atenção no que eu estou falando, enfim, na conversa. Mas e ela? Será que ela presta atenção quando o outro está falando também? Tem que fazer pensar essa reflexão também, né? Com certeza, com certeza. Para você ser ouvido, você precisa ouvir. Será que está fazendo isso? Então, Marina, eu quero te agradecer por essas dicas, falar um pouquinho mais pra gente sobre comunicação chata. E essas pessoas ficarem com um pouquinho de dúvida, enfim, querem algumas dicas, te acompanhar no Instagram também, como é que é lá? No meu Instagram, @estudio.verbo. Eu trago bastante informação, muito conteúdo sobre comunicação.